queridos amigos, que o Senhor nos ampare nesta noite, para que possamos realizar com proveito o nosso estudo. Em verdade, estamos iniciando uma sequência de estudos calcados no Evangelho de Jesus, que é a nossa base. Nessa noite, pretendemos desenvolver um comentário com base no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, com destaque para aquela expressão do Senhor, em que ele diz: eu não vim para destruir a lei, mas para dar-lhes cumprimento. E acrescenta o Mestre: não passará o céu e a terra sem tudo aquilo que está contido na lei de Deus e os profetas se realize. Meus amigos, nós aqui e ali, nós vemos nas palavras de Jesus alguns esclarecimentos que só a vivência, a meditação sobre os ensinamentos nos levam a enxergar. Aqui e ali nós vemos nas revistas, nos jornais, nas reportagens de televisão e até mesmo na internet, comentários a respeito do fim do mundo. Segunda-feira agora, essa última segunda-feira, passou perto da Terra um meteoro numa velocidade de 72 mil quilômetros por segundo. Passou nas imediações da Terra. Não aconteceu nada. Aí vem aqueles alarmistas de plantão, dizendo que se fosse o meteoro tal, a Terra seria destruída. Aí eu vou no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Não passará o céu e a terra sem que essas coisas se cumpram. Eu pergunto, as lições do Mestre, os 10 mandamentos já estão cumpridos na terra? Com certeza que não. É até bom humor fazer esse tipo de pergunta. As lições de Jesus ainda vai passar muita água embaixo da ponte, até que nós, filhos de Deus, resolvamos transferir os ensinamentos do Mestre para a nossa vida diuturna. Vejam só, amigos, aqui e ali eu vejo até companheiros espíritas preocupados com o fim do mundo. Esquecem o Evangelho e vão ler aquilo que dizem os alarmistas de plantão, de que vai chegar um meteoro assim, viajando a muitos milhares de quilômetros por segundo, se chocar com a Terra. Eu vou me permitir uma heresia. Aqui e ali nós ouvimos os homens de ciência afirmarem que há 65 bilhões de anos atrás, nós éramos crianças nessa época, por isso que a gente não lembra bem por isso, né? Nós éramos pequenos nessa época. E veio um meteoro, caiu na península de Yucatán e destruiu os dinossauros. Eu vou cometer uma heresia científica, dizendo que eu duvido disso, não estou convencido disso. Meus amigos, o planeta Terra está aí no espaço sideral há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, pelo menos. Há quem fale em 4 bilhões e meio de anos. E não aconteceu nada. Não é isso? A Terra continua aí girando em torno do Sol, e o Sol vai
se deslocando, dizem os astrônomos, para um ponto no universo chamado apex. Esse apex é uma teoria, é uma abstração astronômica, é um ponto supostamente existente no universo, em direção ao qual vai o Sol, levando todos os seus satélites, todos aqueles astros ligados a esta estrela de quinta grandeza que é o Sol. Por exemplo, se você saltasse da Terra, sou moço, para o mundo que eu quero saltar. Você desce, daqui um ano o Sol passa aqui, eu embarco de novo. Não é verdade. Porque o Sol vai se deslocando, a Terra daqui um ano, parece que ela passa no mesmo lugar, mas não é verdade. Ela vai passar num lugar muito diferente, muito além, em função do deslocamento do Sol. E Jesus previu isso quando ele nos diz, no capítulo 5, não passará o céu e a terra antes que tudo isso aconteça. Então, meus amigos, todos os dias, chuvas de meteoritos assim, do tamanho de uma bola de gude. Não, bola de gude não, uma azeitona, que é coisa de comer, né? Vocês, assim, essa hora de quem jantou ainda, melhor falar em azeitona, não? Caem chuvas de meteoritos, pequenas pedrinhas, e não é por acaso. Os espíritos construtores previram tudo isso. Nós não sabemos dizer por que essas pequenas pedras entram na atmosfera terrena, mas há uma causa. Supomos, numa tese de física, que é uma recarga de gasto da massa planetária. Suponhamos. Então, meus amigos, nada a nos preocupar. Nós espíritas confiamos em Deus, nos grandes espíritos, os sábios espirituais que conduzem a vida planetária. E não precisamos perder uma noite de sono. Meus amigos, não faz muito tempo, um companheiro de respeitável cultura, ele me procurou assim, muito preocupado. Você soube que o mundo vai se acabar em 2012? Está na moda, né? Desde que eu era criança, isso naturalmente não faz muito tempo, né? Não parece, mas não faz muito tempo. Eu ouço falar no fim do mundo. Quem já não ouviu falar no fim do mundo? Tem um astrólogo que previu. Aí diz o dia, a hora, não é isso? Puxa vida, é bom tomar nota, que aí a gente vai aqui na Avenida Ibirapuera, pega um ônibus lá para Santo Amaro, né? De repente lá o mundo não se acaba. Então nós não precisamos nos preocupar, meus amigos, porque os espíritos construtores que organizaram a vida planetária têm competência para conduzir todo o sistema solar com segurança, cumprindo objetivos que escapam ao nosso entendimento. Nós estamos hoje começando uma série de comentários sobre o Evangelho de Jesus, o livro divino. Tem até um ilustre companheiro do mundo maior que anda ansioso para nos trazer uma belíssima página literária com esse título, Livro Divino. Mas hoje não é um dia, hoje nós estamos começando esse estudo. Então Jesus nos disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Meus amigos, nós costumamos ler aqui e ali um texto que diz que o Espiritismo é a terceira revelação. Vejam, pelos nossos estudos, Moisés foi a primeira revelação. Para trás de Moisés, o mundo era tão embrutecido que nenhuma revelação era possível. E só no espírito vigoroso, um braço de ferro como o de Moisés, para ser a primeira revelação. E o que nós notamos na obra de Moisés? Duas coisas básicas.
Moisés, pela primeira vez na história da humanidade, falou na existência de um Deus único. Moisés estava descaracterizando para sempre o politeísmo, aquela crença em muitos deuses. Porque aquelas épocas remotas, todas as forças da natureza eram atribuídas a deuses. Então tinha o Deus Sol, o Deus Lua e vai por aí. Os sacerdotes egípcios, que eram espíritos cultos, egressos de Capela, eles conheciam todas aquelas ciências das quais Moisés nos apresentou uma primeira informação. Mas eles deram ao povo uma série de deuses, porque era isso que o povo queria. Os povos da antiguidade, que éramos nós. Nós falamos os povos da antiguidade como se fossem outras pessoas, que não nós próprios. E naqueles tempos, nós éramos profundamente embrutecidos. Então, tínhamos necessidade de holocaustos, de sacrifícios, de muitos deuses. E tinha os deuses públicos e tinha os deuses domésticos. Os romanos foram os maiores cultores dos chamados deuses domésticos. Infelizmente, no nosso mundo moderno, ainda deixa arrastar por aí um politeísmo disfarçado. Eu creio em tal santo, eu creio em tal santa, em tal isso, em tal aquilo. Nós espíritas cremos em Deus, naquela inteligência que plasmou o cosmos, que o mantém sob controle incorrigível, inexpugnável. E que entendemos Jesus, o nosso irmão mais velho, mas muito mais velho. Meus amigos, há 3 bilhões, 800 milhões de anos atrás, foi Jesus, com os espíritos construtores, seus auxiliares, que plasmou o planeta terrestre. Vocês já imaginaram? A aura de Jesus, a nossa aura pessoal, dista alguns centímetros da nossa epiderme. A aura de Jesus envolve todo o planeta Terra. Tudo que nós imaginarmos de Jesus em grandeza, ainda é muito pouco. Está muito além do nosso entendimento. Então, meus amigos, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Vejamos, amigos, o estudo de Moisés, nós poderíamos pegar as suas leis e dividir em 2 partes. Moisés, antes de mais nada, ele era um líder político, religioso, porque aquela época não era como hoje. Hoje nós temos a religião, nós temos o governo, nós temos o exército, as forças armadas. Naquele tempo, o líder de um povo, ele era o titular de todas as forças do Estado. Então ele era o governante, ele era o general e ele era o pensador filosófico. Então vejamos, Moisés, como foi acontecer com todos os líderes de um passado remoto, ele, para dar força às suas ideias, às suas leis, aos seus institutos, ele dizia que recebeu diretamente de Deus essas determinações. Para não fugir muito do início dos nossos comentários e já atropelando as nossas próprias palavras, Moisés foi a primeira revelação. Por quê? Basicamente, 2 patamares foram a base do trabalho de Moisés. Primeiro, ele nos revelou Deus único. Aqueles deuses do passado, em tese, desapareceram com Moisés. Nós passamos a entender a existência de um único Deus. E não poderia ser de outra forma,
Porque se existissem deuses diversos, seria uma confusão dos pecados. Aí sim que aquele grande meteoro podia destruir a Terra, porque o Deus encarregado da porteira podia tirar férias, não é isso? Se descuidar um pouquinho. Mas, puxa, você não viu, cara, que viu um meteoro aí destruir a Terra? Pois é, mas eu também pensei que você estava de plantão. Por isso que há um único Deus para a unidade como as vidas. Esse foi o forte de Moisés. E segundo, o senso de justiça. Mais uma justiça à moda da época. Jesus foi a segunda revelação porque ele veio reformar toda a lei civil estabelecida por Moisés. E o Espiritismo é a terceira revelação, mas há uma particularidade interessante para o nosso estudo. Vejam, amigos, as duas primeiras revelações nos apresentam uma individualidade em Moisés, uma individualidade em Jesus. Essa é a grande diferença do Espiritismo. Porque o Espiritismo é como um ser coletivo. E a doutrina espírita se derramou pela terra por uma determinação divina em todos os quadrantes do planeta e em épocas as mais variadas. Nós vemos os primeiros exemplos da doutrina espírita nos povos primitivos através dos fenômenos mediúnicos que eram tidos como coisas excepcionais, maravilhosas, porque, como o próprio mestre nos disse, muita coisa tenho a vos dizer, mas não as podeis portar agora. Mas mais tarde virá aquele Espírito da verdade que lembrará o que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. E nós compreendamos todas as coisas dentro do limite do nosso entendimento. Nos arriscaríamos a um comentário muito pessoal, muito particular. Moisés tinha uma equipe de médicos que serviam o seu trabalho. Quando ele dizia que foi Deus, foram os espíritos através desses médicos. E havia um adolescente israelita que era dotado de uma formidável faculdade mediúnica, e foi ele que psicografou de Jeová os 10 mandamentos, que aos nossos tempos chegaram como obra de Moisés. É uma revelação dos fenômenos mediúnicos à época de Moisés. Então, nós podemos dividir os ensinamentos de Moisés em dois grupos. Primeiramente, aquela psicografia que veio do Monte Sinai, que Cécio pediu no seu filme Os 10 Mandamentos, a rocha começa a falar, aparecem letras góticas belíssimas. Não foi nada disso. Foi sim numa reunião mediúnica no Monte Sinai, em que o Espírito guia do povo israelense, através daquele notável israelita de 16 anos de idade, psicografou os 10 mandamentos, e esses sim são verdadeiramente os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós precisamos estudar, amigos. Nos diz os 10 mandamentos. Logo no primeiro mandamento, eu sou o vosso Senhor Deus, e não fareis imagens, e nem outros deuses. Então, nesse primeiro mandamento, se fala do Deus único. Do segundo mandamento, não usar em vão o nome de Deus, que às vezes nós fazemos. Ah, se Deus quiser, esse ano o Corinthians vai ser campeão, com fenômeno e tudo. Então estamos usando o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe.
Meus amigos, existe conselho mais divino do que termos todo o respeito por aqueles pais que nos geraram, muito especialmente as mães, que se comemorou agora o Dia da Mulher, com todo respeito. Então, eu peço que os bons espíritos, que as almas celestes que nos amparem, abençoem as mulheres, muito especialmente as mães aqui presentes, que é uma missão da mais alta relevância no mundo terrestre. Nos diz ainda Moisés, através dos 10 mandamentos, guardai o dia de sábado, não vos esqueçais de guardar o dia de sábado. Meus amigos, nós precisamos ter cuidado com a literalidade das palavras e procurar estudar o assunto para ver a sua aplicação. Aquela época, as pessoas trabalhavam de sol a sol. Não havia segunda, terça, quarta. Não havia sábado, domingo, segunda-feira. Os servos trabalhavam até caírem mortos de cansaço. Então, guardar o dia de sábado era oferecer à massa trabalhadora um dia de descanso. Era isso. É que hoje nós temos uma porção de benefícios com a evolução social. O mundo evoluiu. Hoje nós temos sessão de semana inglesa, nós temos repouso remunerado, férias, feriadão, Natal, Ano Novo, e vai por aí afora. Temos uma série de regalias daquele complexo capital-trabalho. Não era assim na época. E algumas pessoas, eu conheci uma família, meu comentário é apenas um estudo, um respeitoso estudo. Eles faziam tudo até a meia-noite da sexta-feira. E depois da meia-noite da sexta-feira até a meia-noite do sábado, 24 horas depois, eles não faziam absolutamente nada. Não podia pentear o cabelo, não podia trocar de roupa, não podia escovar os dentes, não podia tomar café, não podia tomar banho. Eram pessoas assim, com um senso ecológico muito desenvolvido, porque a água é um bem coletivo raro, é um desafio do nosso século, e as pessoas gastam 50 litros tomando banho, não é isso? É uma falta de consciência ecológica. Então, meus amigos, guardar o dia de sábado era um amparo ao trabalhador, e que nós, ainda hoje, exatos 2.700 anos depois, estamos dando uma interpretação literalista ao ensino mosaico. Honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, não roubar, não matar, não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo e nem o marido da próxima. Modernamente, não é isso? Bem atual essa, né? E não cobiçar os bens dos seus semelhantes. Esses são os 10 mandamentos. Aí vem Jesus, meus amigos, provando a sua notável hierarquia. Meus amigos, nós equivocadamente achamos que o Evangelho é uma coisa para ser lida assim, como uma coisa muito bonita, para ser decantado em prosa e verso. Mas a verdade, o mundo terrestre só será um planeta iluminado quando nós vivermos a mensagem do Evangelho. Então vem Jesus e reforma tudo isso e nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. A lei, os 10 mandamentos da lei de Deus e os profetas. Então nós não precisamos estudar
estudar aquelas dezenas de livros do Velho Testamento para absorvermos uma cultura de povos antigos, quando quem ama ao próximo, a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, não mata, não rouba, não cobiça a mulher do próximo, não comete adultério, não usa em vão o nome de Deus, não cobiça os patrimônios do seu semelhante, porque ama o próximo como a si mesmo. Então Jesus tinha razão. Era a sabedoria do Mestre. Muitas pessoas veem em Jesus apenas um moralista, que valia pelas suas palavras, ledo engano, grave equívoco. Jesus mostrou na sua vida, durante toda a sua existência terrestre, de 33 anos, ele confirmou tudo aquilo que disseram os profetas. Um exemplo prático: nenhum de seus ossos será quebrado, disse o profeta séculos antes. E realmente ele foi crucificado e não teve nenhum de seus ossos quebrado. Jesus foi crucificado sentado num cilindro, era uma peça de madeira que o corpo se apoiava. Então ele não ficou pendurado pelos pregos, pelos braços, pelas pernas. Meus amigos, em todas as previsões dos profetas, Jesus mostrou a sua presença, a sua competência. Como dissemos, o Espiritismo é a terceira revelação. Por que razão? Porque o próprio Cristo chamou a nossa atenção. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Não temos dúvida quanto a isso. Muitas coisas ficaram na base de uma alegoria. E nós vimos que o próprio Cristo reformou aquela segunda face da lei mosaica, que era a lei civil. Moisés governava um povo que se caracterizava como rústico e extremamente rebelde. Não havia qualquer princípio de moralidade, de respeito. Eles eram muito rudes. Então o que fez Moisés? Estabelecia as suas leis, dizendo que foi Deus que disse para eu dizer isso a vocês. Ele decretava assim numa medida provisória, já aprovada e irreversível. E eram leis civis. Vou dar um exemplo prático. Há uma passagem da lei de Moisés. Aquele povo vivia num terreno semiárido. Então, alimentar os rebanhos era uma tarefa muito difícil. E quando um animal, um boi, por exemplo, deixava a sua propriedade e pulava a cerca, fisicamente, literalmente, e ia comer o pasto da propriedade vizinha, aquilo era um prejuízo muito grande, porque os elementos nutrientes eram escassos à época, e era um grande prejuízo. Então Moisés baixou um decreto: quando isso acontecer, esse boi será sacrificado em praça pública e ninguém comerá da sua carne. Isso é uma lei divina, disse Moisés, para dar valor, dar poder às suas determinações. Mas era a lei civil do povo da época, que erroneamente hoje se chama de palavra de Deus. Meus amigos, as palavras são dos homens. Porque são os homens que precisam de palavra, porque os homens são complicados. A gente até pergunta, onde é que está escrito? Nós precisamos de palavras. Deus não precisa de palavras. Nós falamos leis de
Deus é uma forma poética de nos expressarmos. Porque Deus tem uma única lei. Foi isso que Jesus nos chamou a atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nisso resume toda a lei e os profetas. Meus amigos, o que Jesus, nas entrelinhas, ensinou e nós não entendemos? Que Deus tem uma única lei, que Ele é essa, é a lei do amor. Meus amigos, quando nós amarmos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, nós cumpriremos todas as leis divinas do universo. Porque o universo tem como base o amor. A Terra, aí está. Nós somos astronautas. Vocês já perceberam isso? Nós somos astronautas. A Terra vai pelo cosmos, flutuando em torno do Sol, e nós vamos juntos com toda a segurança. Nós somos viajores estelares e não notamos isso. Sabe por quê? Por amor. Deus nos cria como centros microscópicos de vida por amor. Nós somos a expressão de amor do Criador do universo. E os espíritos grandiosos e sábios cuidam do nosso bem-estar. Meus amigos, você está preocupado com o amor? Não se preocupe. Não tema nada. Tudo acabará bem. Tudo acabará bem. Mesmo aqueles que corrompem a vida social, aqueles que são os perturbadores da ordem pública, os assassinos, os latrocidas, os pichadores, os traficantes, haverão de se regenerar porque eles são filhos de Deus. Meus amigos, Jesus reformou todos esses ensinos de Moisés. Porque como é que um autor diz, não matarás? Ele fala mais adiante, olho por olho, dente por dente. Mandava que as adúlteras fossem apedrejadas até a morte. São as leis de Moisés. Vocês vejam que quando levaram aquela mulher surpreendida em flagrante adultério à presença de Jesus, os fariseus disseram, mestre, Moisés nos mandou apedrejar esta mulher até a morte. Meus amigos, que coisa má. Como aquele legislador que nos fala em não matarás, manda matar a pedrada. Incoerência. E sobre isso Jesus se bateu até o fim. E os religiosos gananciosos entenderam que o ensinamento de Jesus é para o nosso coração, para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação para melhor. Criaram o culto externo, porque é cômodo, gostoso, bonito. É tão gostoso você ir a um templo grande, luxuoso, onde você vê ricos paramentos, muitos enfeites caros, essências, perfumes, música clássica, para assistir uma solenidade religiosa e sair de coração vazio. E Jesus chamou a isso sepulcros caiados. Meus amigos, o Espiritismo veio como Jesus. Dizia ele, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas explicá-la com clareza, com lógica, através dos espíritos elevados, que são as virtudes dos céus, que são as bênçãos de Jesus. Porque não era mais do que o próprio Mestre, o Espírito Verdade, que ditava a Allan Kardec notáveis páginas para a nossa evolução espiritual. Por isso, meus queridos amigos, que nessa noite nós agradecemos a esses Espíritos maravilhosos
que velam pelo bem-estar desta casa, que amparam esses notáveis médiuns, que reconhecendo a sua pequenez, a sua insuficiência, aqui vem de boa vontade, de coração sincero, entregar-se a Jesus para fazer o seu trabalho, para o bem daqueles que aqui vêm buscar uma solução para os seus problemas. Que o Mestre nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado.